Olá a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos. Vocês estão no canal da Semente Estrelar. Se é a primeira vez que está aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Diana e é um prazer poder dar-vos uma orientação no vosso momento de vida. Se for novo no canal, seja bem-vindo, não saia sem fazer a sua inscrição. E para aqueles que já é costume estarem aqui comigo, a minha gratidão pela vossa conexão. Energia de troca pela leitura grátis, coloquem o like, o comentário e, se puderem, a partilha deste vídeo. Vamos lá para mais uma tiragem coletiva com o tema: como é que será que anda a vida particular desse ser amado que vocês querem mentalizar? E por que motivo é que ele ou ela, neste momento, não procura, não entra em comunicação e as energias da sua vida particular? Eu vou mostrar então as duas opções de escolha. A primeira opção nós temos o Lego amarelo e a segunda opção temos o Lego laranja. Eu vou baixar a câmera para se poderem então conectar e fazerem aqui a vossa escolha seguindo naturalmente a vossa intuição. Podem escolher pelo número, pela cor, podem complementar ambas as opções, podem utilizar cada uma para uma pessoa diferente, portanto, cada caso é um caso, não é? Temos aqui milhares de energias que são incomparáveis, portanto, sigam a intuição de vocês. Eu vou começar, se precisarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo para fazerem a escolha. Eu vou então começar pela primeira consulta do Lego amarelo. E vamos começar por retirar a energia de dois arcanos maiores, não é? Os arcanos de força. Mentalizem então esse ser amado ou essa ser amada. Relembrando que o tarot é uma tendência energética do que poderá acontecer, das energias atuais e não é uma sentença, ok? Portanto, tentem integrar a informação que é passada para conseguirem perceber o que é que faz real sentido, o que é que bate mais com a vossa situação em particular. Energia de força, o julgamento e o ermita. Portanto, julgamento e ermita. E agora vamos complementar com as 78 cartas do tarot, tá bom? Eu vou colocar 5 cartas em cima e 5 em baixo. E vamos fazer então uma consulta bem completa relativamente à vida particular desse ser amado e aos motivos, não é? De porque é que ele ou ela neste momento não procura, não toma atitude. Muitos casos de afastamento aqui nas energias que são recebidas nas tiragens aqui no canal da Semente Estrelar. A primeira linha nós temos um 8 de copas, um 9 de copas, o cavaleiro de espadas, o as de paus e o cavaleiro de paus. Na segunda linha temos a papisa, o 7 de copas, os enamorados, o 2 de copas e a rainha de espadas. Então, meus amados, minhas amadas, que escolheram aqui a primeira opção, não é? Deixem-me só arranjar aqui um pouquinho a mesa, de forma a que possam ver melhor aqui o jogo.
Então, energia de força aqui com os arcanos maiores, o que é que isto me diz? Porque é que ele ou ela neste momento não procura, não comunica, não é? Porque esse afastamento atual é importante, não é por acaso. É importante para essa pessoa poder amadurecer. Talvez para poder dar valor, para poder mesmo amadurecer no sentido emocional, podia ser uma pessoa mais imatura, porque o ermita, não é? Ele isola-se para pensar. Ele ainda não está pronto para tomar atitude, porque ele precisa de um tempo para colocar as ideias no sítio. E nesse processo há um amadurecimento, porque há falta de comunicação, mas existe comunicação espiritual. O ermita e a papisa. Então é um silêncio que energeticamente fala, não é? Sabem quando as pessoas estão afastadas, mas parece que falam uma com a outra, mesmo assim, em separado, à distância, apenas por pensamento? Parece uma comunicação telepática. Então, nós vemos aqui alguém que se afastou, que foi rumo às suas ilusões, pode ser uma pessoa dividida entre dois mundos ou mais, não é? Temos o 7 de copas e os enamorados, que traz muito a sensação de ter mais do que uma opção. Não significa que seja uma opção por outras pessoas, pode ser uma opção por outras áreas da vida, por outras prioridades. Vocês traduzam para o que fizer mais sentido. Nem sempre é uma outra pessoa, nem sempre é um triângulo com outro relacionamento amoroso. Pode ser e pode não ser. Não é? Pode ser também um ser amado que tem uma tendência a ter contatinhos, pode ser um ser amado que gosta de uma vida de solteiro, pode ser um ser amado que priorizou outra coisa na vida dele ou dela e que acabou por rumar, não é? Um outro caminho, ou seja, a sensação que provocou foi uma falta de base, não é? Alguém que não firmou ao vosso lado. Não é? Alguém que não provocou aquela estabilidade de ok, é contigo que eu quero ficar, vamos colocar uma aliança no dedo e vamos assumir esta relação para todo o sempre. Portanto, não foi isso que aconteceu. Foi uma pessoa que provocou muito o poder da ausência, mesmo que em determinado contexto e período de tempo esta pessoa pudesse estar ao vosso lado, foi alguém que provocou sempre a dúvida. Vocês não sentiam aquele alicerce firmado nessa relação. E que podemos estar a falar de um ser amado impulsivo, que toma as decisões por base no impulso do momento, de uma maneira um bocado abrupta, não é? E que podemos ter aqui casos que a pessoa deu as costas numa decisão impulsiva de rumar, não é, em direção às suas ilusões e acabou por se perder no caminho, não é? Porque aqui a pessoa dá as costas, a taça do sentimento continua de pé, as 8 taças, portanto dá as costas mantendo o sentimento e vai em direção à lua. Não é? E aqui a lua representa as ilusões. O próprio 7 de copas representa, tem uma parte da carta que tem como significado o risco de se iludir. E foi precisamente isto que aconteceu com vocês consoantes. Em determinada altura, vocês iludiram-se com este ser amado na questão da expectativa que depositaram nele ou nela. Iludiram-se porque a conexão de almas é muito forte, não é uma relação meramente carnal. Nós temos o julgamento, temos a papisa e temos o 2 de copas. Isto tem aqui uma carga muito forte de vida passada, para alguns casos, de almas gêmeas, não é? E as pessoas têm uma tendência de se iludirem com a palavra almas gêmeas.
não é? De romantizarem o conceito de almas gêmeas. E não é, a relação de almas gêmeas não é uma relação de água com açúcar. É muito raro ser uma relação de água com açúcar. É uma relação que pode haver uma integração e um complemento de almas, sim, mas a nível prático, a nível de relacionamento, há muito desafio pelo meio. E que com este jogo em específico pode ser um desafio kármico de aprendizagem. E porque é que ele ou ela neste momento não procura? Porque na sua vida atual esta pessoa está a passar por um processo de aprendizagem em que ele reavalia as escolhas que fez no passado. O julgamento fala também do julgamento dele próprio, não é? E o julgamento vem na cabeça do ermita. Então, neste isolamento em que ele está numa reflexão profunda, ele faz um julgamento das próprias atitudes e que passa por uma culpa escondida, uma culpa que não é revelada e que tenta encontrar um caminho de volta, mas que ainda não sabe muito bem qual é esse caminho. Ainda existem dúvidas, mas não é por falta de sentimento. O 8 de copas, o 9 de copas, o 7 de copas, é muita copa. No entanto, não é ainda a integração completa das copas todas, não é? Naquele sentido da realização. Eu vou viver este amor de uma forma assumida, de uma forma totalmente realizada. Tem a energia de alguém que ainda vai lutar por aquilo que quer. O cavaleiro de espadas, ele depois de tomar a decisão, ele vai em frente e ele vai para vencer. E ele vem aqui em direção ao sentimento. Mas houve um período na vossa história em que este cavaleiro de espadas impulsivamente tomou uma escolha contrária e foi na direção oposta. Temos aqui uma certa energia de arrependimento, porque a pessoa, mesmo indo numa direção oposta, ele tem uma cobrança interior muito forte para voltar. O julgamento fala disso. A alma dessa pessoa cobra a toda a hora um regresso para a vossa vida. Mas para existir esse regresso, tem que haver a capacidade da pessoa admitir para ele próprio que fez uma escolha errada. De quebrar uma vaidade, um orgulho e de retornar atrás. Então é alguém que por um período de tempo tem tendência a sentir essa cobrança de uma forma calada, de uma forma escondida, que não é manifestada. Mas a vossa comunicação energética é sentida de uma forma muito aflorada. Portanto, a pessoa, por muito que tente esquecer, tal como vocês consoantes, simplesmente não consegue. Temos aqui a terminar uma rainha de espadas. Podemos adaptar a várias situações, não é? Esta rainha de espadas pode ser representada por vocês consoantes que chegaram a um ponto de estarem cansados que essa pessoa se mantivesse em cima do muro, que fosse uma pessoa divisória, que não permitiu o mergulho profundo nesse compromisso, que vos colocou sempre um entrave, uma dúvida, não é? A querer dividir-se entre o vosso relacionamento e uma outra questão na sua vida, por ser uma pessoa que acabou por não vos dar o valor merecido, vocês acabaram também por virar as costas, porque a rainha de espadas, ela está de costas para a carta das almas gêmeas, para o 2 de copas. Não é? Mas como este 2 de copas não representa um copo de água com açúcar, não é? Cansados de beber o vinagre que essa pessoa ofertava,
Vocês levantaram a vossa espada, ficaram mais racionais e deram o basta. E a partir daqui eu não aceito mais estas condições. Esta rainha de espadas, nos casos em que estamos a falar de triângulo, também pode significar uma outra pessoa na vida desse ser amado, e que, se for esse o caso, o clima entre eles os dois está de cortar à faca. Portanto, já não está aquele relacionamento de amor e uma cabana, de borboletas no estômago. Não é? Já é um relacionamento com muitas dúvidas, em que existe uma falta de comunicação, e quando existe comunicação é de cortar à faca. É de cada um fazer uma cobrança recíproca um ao outro, é de nenhum dos dois querer ficar a perder, e estamos aqui numa iminência e num risco de saltar fora. Ok? Portanto, podemos adaptar para ambos os casos. Eu sinto que, portanto, esta pessoa ainda não procurou porque ainda precisa de amadurecer as ideias, amadurecer a coragem. Não é por falta de pensamento, muito pelo contrário, não é por falta de saudade, é alguém que se cobra a toda a hora para ter aqui um retorno, mas este afastamento tem um propósito de aprendizagem, talvez para o vosso lado consoantes, um propósito para conseguirem ter um domínio maior nas emoções e controlarem mais o vosso estado emocional e terem uma capacidade de serem mais firmes e racionais. Também não é positivo quando nós somos emocionais demais e deixamos que o outro faça dos nossos sentimentos aquilo que ele ou ela quer. Não é? Então, da vossa parte, a vossa aprendizagem passa por um empoderamento. A vida dessa pessoa em particular é uma pessoa que, mesmo que esteja acompanhada com um outro alguém, com contatinhos, com amizades, é uma pessoa que se sente só e que precisa desse isolamento para colocar as ideias em ordem. Tem aqui uma vontade muito grande de um novo início para viver este 2 de copas. E tem um impulso para fazer acontecer, para vir na vossa direção. Mas ainda existe uma dúvida de como se poderá chegar a vocês consoantes, porque eu sinto que vocês também já calaram e já estão agora mais misteriosos perante essa pessoa. Então existe também uma dúvida: como é que eu me vou reaproximar? Por que caminho é que eu vou escolher para me reaproximar? Como é que eu vou fazer? De que jeito é que eu vou fazer para me voltar a chegar a esta rainha de espadas que cortou, que virou as costas, que deixou de correr atrás? Então há um impulso para ter essa atitude, mas que é travado pela dúvida e pela racionalidade. Também existe aqui a questão de que, para poder fazer essa reaproximação, a pessoa tem que dar as costas a outras situações na sua vida. Dar as costas a uma vida libertina, dar as costas a um orgulho, dar as costas a um outro relacionamento, dar as costas a uma vida de contatinhos. Enfim, traduzam para o que fizer mais sentido. Portanto, não procura, porque ainda tem dúvidas de como fazê-lo. Há um certo receio da vossa reação e há medo de ser cortado nessa procura. Não procura porque ainda precisa de mais tempo para amadurecer, para redefinir prioridades e para ganhar essa coragem de redefinir as prioridades e mudar os conceitos. Agora que existe essa cobrança muito forte de existir essa procura, sem sombra de dúvida. Misturado com saudade, misturado com conexão de almas, conexão espiritual,
e que pode ser um tempo de afastamento que faz parte do karma, que é necessário esse afastamento para existir uma aprendizagem, não é? Em algum momento vocês se desencontraram, cada um para seu caminho, dando as costas e cada qual com a espada em riste, não é? A defender as suas convicções, não é? Ele fez uma escolha e foi por aquele caminho de uma forma impulsiva e vocês também deixaram de aceitar menos do que merecem. Portanto, temos aqui uma zanga, uma espécie de briga. Por esse motivo também há aquele medo do retorno, não é? De como é que vocês vão reagir ao retorno desse ser amado. Olhem, já caiu aqui a cartinha da cegonha. Estou a complementar com o baralho cigano. A cegonha fala-me de um novo ciclo, do desejo de vir a planear surpresas para o futuro. Podemos ter aqui casos de alguém que deu as costas, até mesmo uma situação que vocês têm filhos com essa pessoa e que deu as costas à relação e aos filhos também. A carta da cruz, a âncora, o jardim e o urso. Ou seja, alguém que através do sofrimento, porque este afastamento faz sofrer de parte a parte, porque não conseguem desconectar. Através deste sofrimento vai reavivar o desejo de novidades, não é? De eu me reaproximar, mas desta vez para não vir provocar a dúvida, para vir para ficar, não é? A âncora, ela vem firmada, ela vem para ficar, para transmitir segurança. Embora por um longo período de tempo que pode ser kármico, esta energia tenha ficado estagnada, em que apenas comunicavam por telepatia energeticamente. É alguém que pensa num encontro, porque de uma forma escondida a pessoa tem um sentimento de posse. É como se vocês nunca deixassem de pertencer a essa pessoa. Um sentimento de posse com um desejo de dominar e que a pessoa sente que em alguma altura perdeu o controlo. Porque vocês também cortaram e deram as costas e pararam de correr atrás. Então a pessoa sente que perdeu o controlo e isso provoca o ciúme. É uma pessoa que está à espreita e que em alguma medida podia ter sido influenciado por terceiros, não é? Ou por alguém que faça parte da vida dele ou dela num outro relacionamento, ou pela vida profissional, ou na matéria das amizades do social, não é? Para aquelas pessoas, aqueles seres amados mais libertinos no contexto da vida de solteiro, ok? Queiram adaptar ao que fizer mais sentido. É uma pessoa que tenta proteger muito aquilo que ele considera como conquista na sua vida e que teima em manter as coisas à maneira dele ou dela, mas que não consegue desconectar de vocês consoantes e que a energia me faz sentir que a pessoa vai acabar por retornar. Mas esse silêncio, não é? Esse silêncio que fala, esse afastamento com sofrimento, é algo necessário para poderem evoluir, tirar um aprendizado, para mais tarde terem a possibilidade de ter uma vitória. A pessoa pode estar a tentar manter uma estrutura que conseguiu até ao dia de hoje. Se for alguém que esteja num outro relacionamento, existe ali uma base a nível de zona de conforto, não é? Há uma dificuldade em fazer esse corte.
A segurança financeira também é importante para ele ou para ela. Mas eu sinto que é alguém que vai acabar sim por ter uma atitude, embora possa ser uma pessoa lenta, que demora bastante tempo a fazer movimentação. Tá bom? Temos alguém que pensa dia e noite, alguém que tem saudade, mas que tem que pôr as ideias em ordem, colocar o pezinho no chão para redefinir as escolhas que quer fazer, ganhar uma coragem para fazer cortes na vida, para que esse retorno possa realmente ser possível. Tá bom? Eu espero que a leitura tenha feito sentido. Escrevam aí nos comentários o vosso feedback. E vamos então passar para quem escolheu a segunda consulta. Deixem o like. Se puderem, partilhem esta tiragem para poderem ajudar outras pessoas. E vamos então passar à segunda consulta do Lego laranja. E vamos igualmente retirar 2 arcanos maiores de energia de força. Firmem o pensamento nele ou nela, relembrando que a tiragem é uma tendência energética e não uma sentença, tá bom? Portanto, as energias da vida particular dele ou dela, e porque é que será que não procura, que ainda não teve movimento. Firmem então, tragam a energia desse ser de luz para a mesa. Arcanos maiores, a lua e o mundo. A lua e o mundo. Vamos complementar com as 78 cartas. Continuem então a firmar o pensamento. Como estará a vida particular dele ou dela? Aqui eu estou a sentir dor, sofrimento, emoções abaladas, mágoa, ressentimentos, algo pesado que já viveram, mal entendidos, coisas que ficaram por explicar. Escrevam aí se bate certo. Então, o pajem de ouros, o enforcado, o 2 de copas, que também saiu na primeira tiragem, a rainha de espadas e o 9 de espadas. Eu não disse que tinha sofrimento, eu já estava a sentir. A segunda linha, o 9 de copas. O 6 de copas, a papisa, o cavaleiro de ouros e o 3 de copas. Então, para quem escolheu aqui a segunda consulta, eu quando estava a embaralhar, eu senti dor profunda, mágoa, coisas por explicar, um alvoroço emocional, que a própria lua traz um pouco essa energia, tá bom? Juntamente com este 9 de espadas, que é o tormento mental, é o sofrimento, é uma pessoa que dorme mal à noite, é uma pessoa que se podia ele próprio ter enfiado num buraco que hoje em dia ele não sabe como sair dele. E que se sente preso nesse buraco. E que pode estar condicionado
ou uma outra energia na vida dele que cobra muito desse ser amado. Temos aqui energia de triângulo. Agora vocês logicamente que têm que adaptar, não é? São milhares de energias, não será para 100% das pessoas uma situação de triângulo, mas para uma boa fatia vai fazer sentido, não é? Esta rainha de espadas também pode representar uma mãe, uma irmã, uma amiga. Tentem traduzir para o que fizer mais sentido. Mas se for casos de triângulo, essa pessoa está a ser muito cobrada, até mesmo no sentido financeiro, pela outra pessoa. E, portanto, a relação, não é? Essa outra relação, já não tem nada de alegria, de amor, de celebração. É uma relação à base da cobrança e que o ser amado não sabe como sair de lá, porque está preso. E está escravo de um passado com vocês consoantes. O enforcado e a carta da saudade, que me remete a uma energia do passado, de uma conexão que ele deixou ficar para trás. O 2 de copas é a carta que representa a alma gêmea, portanto, pelo menos para 80% das pessoas podemos estar a falar de alma gêmea. Portanto, é uma separação e um silêncio que, tal como na primeira tiragem, é um silêncio que fala, porque vocês comunicam por pensamento. Uma saudade e um pensamento que puxam o pensamento um do outro. Porque existe conexão de almas e existe sentimento. Como é que está a vida dele ou dela? Com muita instabilidade e com medo. Com medo de como é que vai sair deste buraco. Para os casos que não é propriamente um triângulo, tal como na primeira tiragem, esta rainha de espadas pode estar aqui representada por vocês consoantes, que cansados de tentar doar o vosso melhor a essa pessoa, ficaram cansados de sentir a pessoa em cima do muro sem tomar uma decisão. Pode ser um ser amado que por muito tempo vocês deram o vosso melhor e por imaturidade a pessoa preferiu uma vida de bom vivant, uma vida de contatinhos, uma vida de amizades coloridas e que não vos provocou nenhum tipo de confiança. Portanto, era um pé lá e outro cá. E não existia a aliança no dedo nem o compromisso sério. Então vocês ficaram na energia de rainha de espadas com o pé no chão porque sofreram muito à conta dessa pessoa. E agora estão mais irredutíveis, mais intransigentes e querem cortar esse sofrimento dos vossos caminhos. E já podem estar em processo de se permitirem conhecer pessoas novas na vossa vida. É alguém que podia ter pecado também por um excesso de vaidade, de orgulho, por imaturidade pura. E com esta energia aqui do Pajem de Ouros, ele tenta ficar com o pé mais no chão, no sentido de ver as coisas com olhos de ver, como as coisas realmente são. Porque esta pessoa poderia ter abusado da sorte. Quando vocês apareceram na vida dele ou dela, de uma forma imatura, ele poderia ter abusado da sorte, em que ofertou pouco e vocês sentiram que a pessoa ficava estagnada no sentido de fazer mais e melhor por essa relação. Eu vejo uma vontade de deixar ficar para trás estes medos, esta insegurança
e permitir-se aqui a um reinício, a um regresso a este passado. Um desejo muito grande de voltar para dar aquilo que não deu, não é? Temos o pajem que, entretanto, não é? Tem uma vontade de amadurecer à conta do sofrimento, amadurecer de pajem para cavaleiro, não é? E estamos a falar do naipe de ouros, que é o pé bem firme na terra, para vir ofertar uma maior estabilidade para ainda virem a viver momentos bons. Existe esta vontade, não é? Vir ofertar algo de mais valor ao consulente que já se posicionou e que parou de aceitar menos do que merece. Como é que está a vida dele ou dela? É alguém que se sente preso e desconfortável no ponto de vida que está a viver neste momento? Pode estar a ser cobrado por outra pessoa, não é? Mesmo que vocês vejam nas redes sociais fotografias maravilhosas, é tudo para aparência, para inglês ver. Mesmo que essa pessoa esteja acompanhado, porque a carta de 3 de copas remete a uma pessoa que socializa, que pode ir a eventos, que pode ir a festas, mas é tudo o que vocês conseguem ver apenas na fotografia. Porque no interior dessa pessoa nós temos um sofrimento, não é? Um pedido de ajuda de eu quero sair daqui, mas eu não sei como. Eu quero resolver algo na minha vida, mas eu não sei como começar. Eu não sei como fazê-lo. Agora tentem adaptar o que é que essa pessoa realmente terá para resolver, não é? Pode ter questões do passado dele ou dela que nada tem a ver com vocês, que ainda estão pendentes, principalmente na matéria emocional, questões mal resolvidas no seu interior, não é? Traumas que ainda não foram curados e que por esse motivo a pessoa não teve a capacidade de mergulhar numa nova oportunidade, neste caso com vocês consulentes. Ou então realmente alguém que está condicionado a uma energia presente de uma outra pessoa que envolve estrutura, envolve dinheiro e ainda não conseguiu resolver essa questão. Há vontade de resolver, sim, há vontade de recomeçar outra vez, mas existe o empecilho da resolução. É alguém que não está feliz, é alguém que é muito lento, é devagar, quase parado. E para os casos em que vocês já se posicionaram e estão determinados em não se permitirem continuar a sofrer e em conhecer pessoas novas, este ser amado pode correr o risco de perder a oportunidade dele ou dela, não é? De viver aqui uma conexão de almas. Porque é que ele não procura? Não procura porque ainda está preso a uma situação, tem medo de fazer mudanças, culpa-se muito a ele próprio de uma forma escondida, mas ainda não se sente pronto para avançar. Complemento com o baralho cigano, nós temos a âncora, o urso, a cobra, os caminhos e a torre. Pode ser um ser amado que tenha energias próximas dele ou dela, que podem ser energias no trabalho, pode ser uma outra pessoa na sua vida, num relacionamento, ou energias assim mais no social, em termos de amizades, que não são assim companhias tão boas como ele depositou confiança, não é?
Ele perspectivou que aquelas pessoas ou que aquela pessoa era um amigo de confiança ou um parceiro de confiança, mas não é esse o caso. É um ser amado invejado, mesmo a nível daquilo que conquistou na vida dele ou dela, mesmo que vocês me digam que não é rico, que não tem assim nada de mais para invejar, é alguém que tem energia de inveja na sua vida. Energia de inveja, incluindo, para alguns casos, não é para todo mundo, pessoas que mexeram os pauzinhos na matéria espiritual, de fazerem aí algum tipo de manipulação, de magia, para esse ser amado, ou para travar os caminhos, ou se for o caso de uma outra pessoa que exista em casos de triângulo, então essa outra pessoa desse outro relacionamento poderia ter tentado prendê-lo a nível energético, a nível de magia. Acaba por ser um ser amado que não consegue, é escravo desse passado com vocês consoantes e que não consegue desapegar, mas autossabota aquilo que sente. Acaba por não ir e não agir de acordo com aquilo que ele verdadeiramente quer. Então o que acontece é que ele isola-se, ele ou ela, fica recolhido no sofrimento e vai permitindo que outras situações, outras escolhas que fez na vida continuem, não é, a ter peso, continuem a perdurar, o que contribui ainda mais para o vosso afastamento. Tem que haver uma coragem para escolher diferente, uma coragem para fazer diferente. Também tem que haver uma quebra de teimosia, uma quebra de vaidade, uma quebra de orgulho. Não é? Se foi alguém que escolheu o mal, um reconhecimento de que tem que redefinir a escolha que fez. Então eu sinto uma energia travada na matéria da procura, o que não significa que mais à frente não venha a procurar. Mas é alguém que ainda tem que resolver algumas questões, tanto interiores, como para alguns casos energéticas, e também questões que dizem respeito a outras influências. Portanto, não procura pela matéria das influências, não procura por orgulho, não procura por medo, não procura por manipulação energética e também existir esse condicionamento, não procura por questões emocionais que estão mal resolvidas, mas é uma pessoa que na sua vida particular não se sente feliz, nem sente que está a viver aquilo que a sua essência pede. Está numa posição de sofrimento, de sacrifício. Tem uma vontade, mas também uma incapacidade de fazer a vontade à vontade dele ou dela. Tá bom? Portanto, foi esta a energia da leitura. Eu espero que tenha feito sentido. Tem sim uma tendência de mais para a frente vir a procurar, mas é daqueles casos que vocês correm o risco de perder a paciência, porque é uma pessoa muito lenta. Portanto, como eu costumo dizer, o Cavaleiro de Ouros, ele desce do cavalo e vai a pé, e o cavalo vai atrás dele. Portanto, não é ninguém que corre. Não é uma pessoa que corre ou que troca o cavalo por uma motorizada. Não. Ele desce do cavalo e vai a pé. E, portanto, torna as coisas muito lentas. E vocês ficam com aquela sensação que fica tudo muito estagnado. Tá bom? Portanto, escrevam-me aí nos comentários o vosso feedback, se realmente sentiram conexão com esta leitura. Não esqueçam de colocar o like,
a partilha do vídeo se puderem, e se forem novos aqui no canal, deixarem também a vossa inscrição. Um beijinho muito grande para cada um de vocês, fiquem todos bem e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.